Quem estuda as festas de Deus lá, Páscoa, Ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. Essas são as 7 festas que o povo de Israel fazia. Está lá em Levíticos 23. Quem estuda essas festas sabe que você comemora as 4 primeiras festas, que termina ali no Pentecostes. Depois tem um período sem festas. E aí, no dia 1º do mês 7, você tinha o toque das trombetas. Ficavam 10 dias tocando 7 trombetas. Era um par de trombetas, está lá em número 10. Que fala que um par de trombetas era tocado 7 vezes durante 10 dias, porque no dia 10 do mês 7 era o principal dia do ano dos judeus, que era o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no santo lugar, fazia expiação pelo povo e o pecado deles era perdoado. E quando ele saía do santo lugar, no dia 15 do mês 7, era comemorada a festa do tabernáculo, porque o povo estava perdoado os seus pecados, então eles comemoravam até o dia 22 do mês 7. Então, com esse contexto aí, eu falei também bem por cima das festas, você vê que aqui, eles começaram a reconstruir. Eles foram animados ao 24º dia do 6º mês, ou seja, faltava 7 dias para começar a tocar a trombeta, porque daí depois dos 7 dias, que era o primeiro dia, 10 dias depois teria o perdão dos pecados, que era o dia da expiação. Ou seja, um pouco antes do toque das trombetas, aí você já começa a lembrar das 7 trombetas do Apocalipse, né? Pois é bem essa ligação mesmo, mas também não é assunto para esse estudo. Então, bem um pouquinho antes do toque das 7 trombetas, eles são avivados para pegar firme na reconstrução, porque eles tinham começado e tinham parado. Pegar firme na reconstrução do templo. Irmãos, é o que acontece hoje. Hoje, como está o mundo? A igreja do Senhor, principalmente, pensando em edificar suas próprias coisas, casa, dinheiro, ganhar muito dinheiro, ser bem sucedido, fazer com que seus filhos fiquem bem sucedidos, e se esquecem de edificar a casa do Senhor. Não tira um tempo para orar, não tira um tempo para jejuar, não leia a palavra de jeito nenhum. Tem cristão, irmãos, infelizmente, que está há 15 anos na igreja, ele não conhece quase nada da palavra. Isso é triste, porque se você parar para pensar, você tem que estudar. A Bíblia fala que você tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então, irmãos, o contexto hoje é exatamente esse aqui que estava acontecendo com Israel, que tinha acabado de sair do exílio. Eles estavam pensando nas coisas deles, e a igreja está fazendo isso hoje. Mas a Bíblia fala também que um pouquinho antes do toque das trombetas, ou seja, um pouquinho antes da tribulação, porque as trombetas começam a tocar na tribulação, Deus ia avivar, ia começar a edificar fortemente a casa, porque precisa se completar o número dos santos. O evangelho precisa chegar até os confins da terra. Lembra que Jesus mandou para pegar até os confins da terra? É aí, quando chegasse lá no confim da terra, o evangelho, todos tivessem ouvido, aí sim chegaria o fim e ele voltaria. Pois é, irmãos. A palavra de Deus precisa chegar até o fim, precisa ser edificada. Então, a casa do Senhor, para que Jesus volte. Então, por isso que o evangelho precisa chegar até os confins da terra, precisa ter a edificação do corpo do Senhor, da casa do Senhor. E era esse contexto aqui que acontecia literal. O templo foi construído nessa época. Eles fizeram um templo. Só que Deus usou esse contexto aqui para fazer uma tipificação de hoje. Então hoje o que acontece? Nós temos que começar a acordar para começar a edificar fortemente o templo do Senhor. Sabe? Começarmos a levar a palavra do Senhor, a edificar um ao outro. Começar a pensar nas coisas de Deus, irmão. Você vê que agora nós estamos no momento em que todos estão em casa. E a casa é o que? Onde estão as famílias. E ali você tem que se edificar. Tem que buscar o Senhor. Vamos acordar, irmãos. Porque é o momento de darmos preferência. Buscar primeiro o reino de Deus. Sempre foi essa preferência. Mas infelizmente a igreja dormiu. Lembra o sacrifício da tarde e da manhã, que o sacerdote tinha que todo dia de manhã ir lá e arrumar as lâmpadas para que elas mantessem a se colocar azeite,
né, arrumar o pavio ali que mantinha a lâmpada da menorá acesa, aquelas 7 chamas. Aí ele fazia isso de manhã, aí queimava o dia inteiro, no fim da tarde já estava quase acabando o azeite, quase apagando, ele ia lá de novo e arrumava tudo para que aquele fogo nunca se apagasse. E ele fazia isso perpetuamente, tardes e manhãs, tardes e manhãs. Irmãos, é mais ou menos isso. Quando veio o Espírito Santo ali no Pentecostes, foi a primeira vez que o sumo sacerdote Jesus arrumou as lâmpadas da igreja. E aí você viu como que foi o início da igreja forte. A igreja não importava a perseguição, eles morriam e eles pregavam o evangelho e o evangelho cresceu fortemente. Aí começou a entrar o paganismo depois, foi acabando o azeite, começou a entrar doutrinas hereges, coisas erradas, pessoas distorcendo a palavra. E a igreja começou a dormir, perder aquela vontade de servir ao Senhor, e hoje nós estamos nesse estado. Mas a Bíblia fala que vai ser de novo derramada a chuva serôdia, que é a chuva que era derramada para Israel antes da colheita. E nós somos a colheita, e Deus vai derramar a chuva antes. E aí nós vamos acordar, nos encher de novo do Espírito. Vai ter esse derramado do Espírito sobre a igreja, e a igreja vai de novo terminar de edificar a casa do Senhor. Então, irmãos, que possamos dar essa preferência. Agora, como nós sabemos que Deus estava falando não só daquele templo, mas do templo futuro, da igreja, né, do corpo dele, na casa dele onde ele ia morar. Vamos continuar aqui, ó. Capítulo 2. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, está comparando esse templo que eles tinham construído com o templo de Salomão. Esse templo era muito inferior. O de Salomão era extremamente mais bonito, certo? Mas, ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, na época que eles construíram aquele templo, houve abalo no céu, na terra? Houve terremotos? Olha lá, ó, ele fez abalar todas as nações? Não, irmãos, está falando do tempo do fim. Olha lá, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porque ó, a glória dessa última casa. Que casa que ele está falando? Aquela? Não, a casa nossa aqui, ó, o nosso corpo, o corpo de Cristo está sendo edificado para que ele more no milênio. Olha lá, ó. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz. Houve paz depois em Israel? Não, irmãos. Houve ainda destruição, guerras. Mas vai chegar um dia que o templo do Senhor vai estar terminado de edificado e haverá paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora olha só, essa questão aqui, que quando for terminada a obra da casa do Senhor, vai ter abalo nas ações, vai ter o céu, vai se abalar a terra, liga diretamente, irmãos, com o 6º selo do Apocalipse, que está ligado com a última trombeta, que está ligado com a volta do Senhor. Lembra que Paulo fala que Cristo vem na última trombeta? Então abre aí Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Olha só. Versículo 12.
Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Viu aqui, irmão, que nesse sexto selo, o céu é abalado, o sol, a lua, as nações fogem, os poderosos, igualzinho falou lá que ia acontecer quando terminasse a edificação. Aqui, irmãos, quando terminar a edificação do corpo de Cristo, quando se completar o número dos santos, Jesus vai vir. Esse mesmo contexto, o próprio Jesus falou em Mateus 24, olha só, Mateus 24, versículo 29 ao 31. Olha isso aqui, irmãos. Versículo 29 ao 31. É o mesmo contexto e o próprio Senhor Jesus que estava falando. Olha, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, se você voltar aqui lá para o início do capítulo 24, você lê ele todo, eu sugiro que você leia, você vai ver que está falando do contexto da grande tribulação. Então, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Só aqui a gente já mata aquela questão do arrebatamento secreto, que ninguém vai ver. Não é questão desse vídeo, mas aqui já fala que todo o povo vai ver o Filho do Homem vindo. Ou seja, ainda mais porque vai ter... Imagina o evento antes, um pouquinho antes da volta do Senhor. Imagina o sol se escurecendo, irmão. A estrela caindo, os poderes do céu sendo abalados, terremoto, e aí você vê o Filho do Homem vindo no céu. Não tem como ser secreto isso, irmãos. Todo mundo vai ver. Aí olha lá, ó. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, ou seja, a última trombeta, os quais reunirão seus escolhidos do quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Aqui, irmão, nesse ponto, terminou a edificação da casa de Deus por completo. E aí Deus vai instaurar o seu governo e ele vai reinar para sempre, como fala lá em Daniel. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Preocupem-se em edificar a casa de Deus. Preocupem-se com as coisas de Deus. Vamos deixar de preocupar com as coisas do mundo. Você tem que trabalhar, eu sei. Você tem que estudar, eu sei. E nós temos, infelizmente, que fazer essas coisas. Mas as coisas de Deus têm que vir em primeiro lugar, irmãos. Preocupe-se, porque o tempo está próximo. Não temos muito tempo mais nessa terra. Você vê que tudo caminha para o fim. Nunca tivemos tanta tecnologia, nunca tivemos tão próximo de um governo só, nunca tivemos tudo pronto para receber o anticristo. Praticamente estamos no finalzinho dos preparativos. Então, meus irmãos, e virão tempos muito difíceis. Se você está achando agora difíceis, isso vai passar, mas vai vir tempos tenebrosos. Lê Mateus 24, lê o Apocalipse, os sete selos, lê as 7 trombetas, lê os 7 taças da Deus, você vai ver como a coisa vai ficar feia. Então é tempo de nos edificarmos, fortificarmos na palavra, na oração, no jejum, para que possamos suportar o dia mal. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente e fica com Deus. A paz.